Olha o chapéu, que lance, hein? Olha como ele dominou essa bola. Nossa! Vamos bater palmas, porque essa jogada foi espetacular. Você viu o primeiro domínio? Com a parte... O Vasco acaba de tomar um chapelaço do Fluminense, que anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante uruguaio Joaquim Lavega, que por sinal já vestiu a camisa do Fluminense. E quando eu falo que foi um chapelaço, não é à toa. O cara já era cravado pela imprensa como novo reforço do Vasco. Viajou para o Rio de Janeiro, todo mundo pensando, pô, vai chegar, vai assinar contrato com o Vasco. E quando menos se esperava, ele foi para o CT do Fluminense realizar os exames médicos e assinar o seu contrato de 5 temporadas. E aí o torcedor vascaíno tá pé da vida. A galera cravou Joaquim Lavega como novo reforço do Vasco, mas no final acabou vestindo a camisa do Fluminense. E eu separei aqui para vocês as principais reações dos torcedores vascaínos que estão pistolas com a diretoria após perder o jovem uruguaio para um rival ainda mais o Fluminense. Antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora se liga na reação dos vascaínos. Não, até junho de 25, o nosso Colômbia é jogador do Vasco. Joaquim Lavega. A imprensa uruguaia já dá o negócio como certo com o Vasco. Vários veículos uruguaios vêm cravando que a situação já está sacramentada. Eu não vou cravar isso aqui, mas no Vasco a situação é tratada como muito otimismo. Foi falado muito aí de que o River Plate nega, que não teve contato do Vasco, e o Vasco não precisa fazer contato algum com o River. O Vasco não vai comprar o jogador. O contrato dele com o River Plate do Uruguai acaba 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro ele é jogador livre. Então o Vasco trata direto com o jogador e com o staff dele. Tem busca e consulta do Peñarol, do Nacional do Uruguai e de outros clubes, mas quem conseguiu caminhar melhor foi o Vasco. É um jogador que é canhoto, apesar de jogar mais pela ponta esquerda, que é algo hoje pouco usual, né? Os jogadores jogam mais de perna invertida, o famoso pé trocado. Nos próximos dias, e o Vasco também tem mais um jogador que está praticamente acertado, que vai chegar semana que vem ao Rio de Janeiro, que é o uruguaio, o atacante uruguaio Joaquim Lavega, né? Menino de 19 aninhos, bom de bola pra caramba, já tá na seleção do Uruguai, foi eleito aí o destaque do campeonato uruguaio de jogadores abaixo de 20 anos, sabe fazer gol, muita velocidade, canhoto, habilidoso, que chega para ser o reserva do Adson, né? Ele chega para ser aquele reserva imediato do Adson que o Vasco não tem no plantel hoje em dia. E aí o Vasco busca mais um atacante titular para o outro lado de campo, porque o David está machucado, né? O nome do Wanderson, do Internacional, parece que é o nome que mais agrada ao Carrilli nesse momento. Tem o Guilherme do Santos, que a negociação também foi aberta, porém o Santos está tentando colocar o Guilherme numa negociação com o Red Bull Bragantino ali por trocas de jogadores, então o Vasco um pouquinho atrás nessa negociação. E da base do Uruguai. E aí não só isso, tá? Há 7 minutos atrás o Fluminense anunciou aqui, ó. Vou tirar a música. Anunciou aqui também, né? Eita, até o vídeo dele aqui, ó. Tá até com a camisa mesmo, hein? Aqui, ó. Bichinho é feio também, né? Mas tá aí, ó. Anunciado pelo Fluminense, até a camisa. Pra tu ver, né? Então já tá aí. Joaquim Lavega anunciado no Fluminense. Jogador tá até com a camisa do Fluminense. Já tá aí, ó. A imagem aí. Pode ir aí pra galera, né? Vim falar aí com a gente aí, trocar essa ideia, né? Somos agora 44 aparelhos simultâneos. Deixa aqui no chat, deixa aqui sua decepção, sua lamentação. Vamos debater muito sobre isso, né? Deixa eu passar para cá que fica melhor, né? Então deixa aí sua decepção, ou se você também não queria o jogador no Vasco, né? Pode botar aí que, pô, graças a Deus que não veio, né? Mas eu acho, né? Independente, né? De você querer ou não, o que ficou feio, né? Foi o chapéu, né? Que o Vasco tomou. Né? Então, assim, deixa eu ler aqui os comentários da rapaziada, que a gente já entra nesse assunto aí, que nós, cara, os canais do Vasco de YouTube maciçamente bateram nesse jogador, né? A gente aqui no canal falou sobre Transfermarkt dele, SofaScore, como ele joga, como é que ele faz, como é que ele vem. Pô, cara, faltou a gente só saber o número do sapato do cara, né? E aí o Fluminense vai lá, né, e contrata o jogador.
né? Aí o Jorge deu boa noite aqui para tu. O Vasconcelos botou, esse Marcelo Santana é uma anta, PQP. O Vasconcelos botou, é sério que os Flores deram chapéu no Vascão? É sério, se você não sabia, fique sabendo qual foi o jogador. Na tela aí, ó, Joaquim Lavega. Vai tirar o dele da reta. Vai tirar o dele da reta, né? Porque assim, oficialmente o Vasco nunca disse que estava negociando. Então ele vai falar isso, vai ficar o dito pelo não dito, né? O que o Fluminense deve ter feito? Chegou lá no River do Uruguai, chegou pro presidente e falou, olha só, vocês estão perdendo o jogador pro Vasco sem pagar nada. Fecha comigo que eu te dou um valor e provavelmente deixa um percentual ainda contigo. Porque você não vai sair de mão abanando. O que o presidente do River Plate do Uruguai deve ter feito? Verdade, eu recebo um dinheiro, fico com um percentual e ainda dou um tapa na cara do Vasco que queria me passar a perna. Assim pode ter sido, tá? Não estou dizendo que isso que aconteceu, tá? Porque o River estava perdendo o jogador pro Vasco, 0. O contrato dele estava acabando. Né? Porque o Joaquim Lavega, que todo mundo da imprensa já meio que colocava, principalmente lá no Uruguai, né? A imprensa uruguaia colocava o jogador como o destino fosse o Vasco, né? Que o jogador viajaria para o Rio de Janeiro na próxima semana para poder se apresentar, para assinar com o Vasco. Mas bem, o jogador realmente vai viajar para o Rio de Janeiro, mas o destino não é o Vasco da Gama não, porque o Fluminense anunciou hoje a contratação de Joaquim Lavega, atacante uruguaio de 19 anos, que estava sendo aí especulado no Vasco da Gama. O Fluminense postou nas suas redes sociais o seguinte: Fluminense e River do Uruguai comunicam a transferência do atacante Joaquim Lavega, que já realizou exames médicos nessa segunda-feira no CT Carlos Castilho para assinatura de contrato de 5 anos. O Fluminense adquiriu os direitos do atleta, que tem 19 anos, é canhoto e tem passagens pela seleção principal e de base do Uruguai. Então, Joaquim Lavega, joia uruguaia, promessa que estava aí sendo ventilado no Vasco, fechou com o Fluminense. Foi um chapéu? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo... Aí o que o Fluminense fez? Porque a gente sabe que, tratando-se de bom jogador, a gente vai acontecer isso mesmo. O Fluminense simplesmente esperou a hora H, a hora certa, foi lá, ó, e tchau. Vem pra cá, Lavega. E já está até anunciado. Joaquim Lavega, que faria exames que todos os jornalistas davam como certo, a gente sabe disso, todos praticamente. No Uruguai já falava-se, é jogador do Vasco da Gama, mas que infelizmente o Vasco é um time que tem uma diretoria representada por um Marcelo Santana, que a gente sabe que não sabe negociar com ninguém, muito devagar, quase parando. A torcida já não tem paciência e agora, ainda mais, nós não teremos mais paciência alguma com isso. Mostra-se a sonolência, a incapacidade de negociar a diretoria vascaína, deixando o torcedor do Vasco ainda mais chateado e aflito com tudo que acontece no Vasco. Agora, não veio a jovem promessa, qual será o pé de rato que vem no lugar? Fica essa questão, né? Ô Alex, por que você está falando isso? Porque infelizmente nós vascaínos já estamos acostumados a isso que acontece. O Vasco vai e pega, Paulo Fernando, né, manda R$1. o que não é para ser nosso, o que a gente quer. Então, mais uma notícia. Especulado no Vasco, acerta a sua saída para o Fluminense. O que aconteceu? Simplesmente isso aqui, resumidamente. O Vasco esperava virar o ano, mas aí o Fluminense foi lá e deu aquele chapelão no Vasco da Gama. A realidade da diretoria do Vasco falou assim, ó, toma aqui o dinheiro e me dá o jogador pra cá. Essa é a realidade. Deixou o seu like? Fortaleceu? Me ajuda aí, gente. Vamos que vamos, tá? Aqui, ó, o Ricardo fala aqui, ó.
Vocês ainda acreditam no Vasco, sou torcedor, amo o clube, mas não dá mais. Aí sabe o que acontece, Ricardo? Eu vou deixar só seu comentário aí, sabe o que acontece? A gente pega, que ama o Vasco, fica nessa, né? O jogador já tinha contato com algumas meninas do Vasco para o possível... O que faltava a acontecer no Vasco da Gama. Pedrinho, Marcelo Santana tomando chapéu aí do Fluminense nessa tarde. Jogador que estava praticamente fechado com o Vasco da Gama, vai para o Fluminense, assina contrato aí de 5 anos, e o Vasco aí dando mole com essa situação do grego. Tá faltando vontade de se fazer aí do Vasco. 2 vergonhas aí do seu Pedrinho. Então a gente vai fazer um vídeo aqui de cobrança. A gente está aí no final do ano para ver se simplesmente toma vergonha na cara. Então vamos lá. Peço a você que não é inscrito para você se unir uma quinta contratação sacramentada. E o Vasco nessa tarde tomou uma banda de anão pro Fluminense e perdeu aí o jogador Joaquim Lavega, esse belíssimo jogador do River Plate do Uruguai. Marcelo Santana muito devagar, muito paradão. A negociação na mão do Vasco da Gama. O Mário Bittencourt deu uma toca aí no Vasco da Gama. O pessoal lá do Fluminense trabalhou aí nos bastidores e simplesmente aí convenceu a turma aí do River Plate do Uruguai para poder fazer essa negociação. Pois bem, meus amigos. Então é isso, família. Estou encerrando por aqui mais um conteúdo. Se você aí de casa gostou do nosso trabalho, deixe aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!